Boa noite mais uma vez. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Nós estamos na primeira parte da nossa série de mensagens baseadas no livro de Josué. É uma série de mensagens expositivas. E por exposição bíblica, nós entendemos de que quando a mensagem reflete o ponto do texto, é o Senhor falando conosco. Nós hoje nos reunimos para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. E eu espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos encorajando mais e mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos tirado algumas lições no livro de Josué, e eu rapidamente vou recapitular algumas delas e já direcionar você a uma ênfase que eu espero que fique claro no texto hoje. Mais uma peça em que o livro de Josué soma a nossa fé, a nossa compreensão do Senhor e dos padrões do Senhor. Nós temos refletido desde o capítulo 1 sobre a nossa confiança no Senhor, sobre uma fé confiante no Senhor. Nós somos confiantes por causa da graça de Deus, na certeza da presença divina e para a glória de Deus. Então, o que nós temos visto até agora, olhando para o livro de Josué, capítulos 1 a 4, e somando o elemento de Josué, capítulo 5, versículos 1 a 12. Temos resposta, meus irmãos, ao medo e à fé tímida numa confiança alicerçada nas promessas de Deus. Se nós vamos crescer numa fé madura, se nós vamos crescer na vitalidade espiritual, não é uma experiência desgarrada, desligada da verdade da palavra de Deus. Isso acontece fundamentada nas promessas do Senhor. Nós temos visto também de que a graça atua num caminho nem sempre limpinho, mas que nos purifica por completo e nos restaura no serviço. Em particular, nós vimos como o Senhor agiu na vida de uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. E ela foi inclusa no plano do Senhor, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a graça do Senhor, que age em caminhos muitas vezes inesperados, né? Não tão limpinhos assim como nós gostaríamos, mas são os melhores caminhos do Senhor. Porque nenhum de nós é limpinho por si só. Temos visto também que toda essa transformação é operada pelo Senhor e Ele irá deixar claro que a obra é dEle. A obra é dEle. Isso fica muito claro, não é? Na semana passada nós vimos que a graça que transforma, ela nos transforma para a proclamação da glória da sua própria graça. A razão por que Deus nos transforma é que Ele tem uma mensagem para proclamar a glória da sua graça, graça que transforma outros. Vimos então o propósito até mesmo missiológico, né, referente à nossa missão, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E hoje nós somamos mais um aspecto na confecção ou na criação dessa fé confiante, nessa vitalidade espiritual. Irmãos, enquanto nós desfrutamos disso tudo juntos, cada um precisa de um compromisso individual de fé. É uma beleza quando nós nos reunimos, é gostoso quando nós nos reunimos, nós desfrutamos de tantas coisas juntos, nós conhecemos o Senhor juntos. Mas é fato, meus irmãos, de que a palavra de Deus nos coloca num ponto de compromisso individual. Hoje eu espero que o Senhor fale conosco e com cada um. Conosco e com cada um. É um ponto em que o Senhor vai mais uma vez nos visitar na sua abençoada presença, revelando os seus padrões, revelando o seu trato conosco, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e pedindo de cada um de nós uma resposta de fé individual, ainda que a gente faça isso e exerça isso juntos. É com você hoje. Josué capítulo 5, versículos 1 a 12, adiciona mais uma peça importante nessa transição entre Deuteronômio e Juízes. Mais uma passagem que amarra bem o êxodo com a entrada na terra prometida, nos ajudando a entender melhor o padrão de salvação em que o Senhor nos liberta do império das trevas e nos coloca no reino da luz. Se você esteve presente hoje na Escola Bíblica Dominical, nós falamos um pouco mais sobre isso, usando outras passagens da Palavra de Deus, um padrão importante que eu e você precisamos entender da maneira como o Senhor age, da salvação que está à nossa disposição. No capítulo 1 de Josué, nós temos esse prólogo, essa introdução, em que Josué é estabelecido como esse homem, esse líder, que há de guiar o povo de Israel para a entrada na terra prometida.
Nos capítulos 2 a 4, nós temos o tema da entrada da terra, esse preparo, o povo de Israel se juntando, entrando como um só povo, unidos, numa marcha de fé. E o capítulo 5 fecha esse preparo para a entrada na terra prometida, onde muito nós somos lembrados a lembrar. Lembrados a lembrar. O povo de Israel precisa lembrar das promessas do Senhor, da aliança com o Senhor, antes de entrar na terra prometida, fechando esse ciclo do êxodo, do alvo do êxodo. Há aproximadamente 40 anos antes. Agora é o cumprimento do propósito da saída do Egito. Então deixa eu passar para você rapidamente os 3 blocos de Josué capítulo 5, versículos 1 a 12. Aí nós vamos ler o texto. E depois eu quero trazer algumas explicações contextuais, históricas do texto, para daí sim aplicarmos no nosso contexto. O primeiro deles é o seguinte: a fama do Senhor e seus poderosos feitos se espalharam entre os povos de Canaã. O povo ao redor do povo de Israel está reconhecendo quão grande é o Deus deles, de Israel. Já pegando carona, como termina o capítulo 4. O capítulo 4 termina assim no versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deus está comprometido em espalhar a sua glória. Ele está comprometido em tornar o seu nome conhecido. E os feitos do Senhor estão realmente cumprindo esse propósito. É assim que vai começar o capítulo 5. Mostrando os efeitos do nome do Senhor sendo conhecido entre os povos de Canaã. Nos versículos 2 a 9, nós vamos ver que o Senhor ordena que Josué circuncidasse os homens. Há uma razão porque essa ordem é dada mais uma vez. Isso tem a ver com a passagem que nós lemos hoje no momento da leitura bíblica. Esse tempo de incredulidade que custou 40 anos da história do povo de Israel e a renovação de uma geração por inteira, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe. E aí nos versículos 10 a 12, o povo de Israel celebra a Páscoa do Senhor. Então com isso projetado e com a sua Bíblia aberta, vamos ler o texto, os versículos 1 a 12. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Baixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra. Aqui estamos, ó Deus, diante da Tua instrução.
Aqui estamos, ó Deus, diante da história do povo, que narra, ó Deus, padrões do trato do Senhor conosco. Mas aquilo, ó Deus, que hoje nós desfrutamos é completo em Cristo Jesus. Anima, ó Deus, nosso coração, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. A mais uma vez nos agarrarmos à Tua graça, sermos por ela educados, transformados, para a honra e glória, Deus, do Teu nome. Nós Te louvamos pela provisão abundante que temos em Cristo Jesus e que no conhecimento dEle nós somos transformados e que essa transformação se torne cada dia mais evidente. Não apenas na vida da nossa igreja, mas na vida de cada um da nossa igreja. Que os compromissos individuais renovados em Ti, renovados no Senhor, animem, ó Deus, o coração dos Teus filhos. Para a honra e glória, ó Deus, do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar alguns pontos importantes para entendermos o contexto histórico de Josué capítulo 5, versículos 1 a 12. O texto traz uma série de menções à lei abraâmica, à aliança abraâmica, traz uma série de menções à lei mosaica, e nós precisamos entender um pouco o contexto disso para tirarmos lições na nossa realidade, no momento histórico que nós nos encontramos. Tendo ainda uma visão um pouco mais ampla e mais profunda do que Cristo Jesus fez por nós. Meus irmãos, no versículo 1 fica claro que a fama do Senhor e seus poderosos feitos se espalharam. Isso não é a primeira vez que acontece isso no livro de Josué. Se você se recorda, quando Raabe foi abordada pelos 2 espias, ela já sabia da fama do povo de Deus, ela já sabia da fama do Senhor. Olha, você é daquele povo cujo Deus trouxe destruições a 2 reis em específico. Em Josué capítulo 2, nós sabemos mais sobre isso de Seom e Og, que estavam além do Jordão. Essa notícia havia espalhado e enchido o coração de Raabe de temor. Esse é o objetivo do Senhor. Essa é a ação sobrenatural do Senhor, propagando seus feitos no coração dos povos, ao redor do povo de Israel. É a ação sobrenatural do Senhor, preparando o terreno para que o povo entrasse na terra prometida, não para uma conquista, mas para herdar aquilo que o Senhor estava dando. O Senhor já estava trabalhando nos bastidores. A fama do Senhor, então, e seus poderosos feitos no Rio Jordão se espalharam entre os povos de Canaã. E esses povos, eles ouviram não simplesmente a figura de um Deus mitológico, mas de um Deus real, capaz de estancar o Rio Jordão na sua cheia. A tal ponto de que quando eles ouviram o que o Senhor tinha feito, a tal ponto de que quando eles ouviram o relato do Senhor, cuidando do seu povo, atravessando o povo através do Rio Jordão, seus corações, diz o texto, desmaiaram. Desmaiou-se-lhes o coração. O coração, a menção a tudo aquilo que é o centro de controle de cada um desses povos, membros destes povos pagãos. O que eles pensam, o que eles desejam, o que eles sentem. Eles estão rendidos. Não havia mais alento neles. É quase como se você fosse enfrentar Mike Tyson, não com 58 anos de idade, mas 25. Você fala, sujou. Já era. Para que treinar? Mas com 58, o assunto é outro, não é? E eles entenderam então que eles estavam diante de um inimigo, de um Deus poderoso, seu coração desmaia, não havia alento neles e a fama do Senhor se espalha. Esse Rio Jordão que estava no nível máximo, ele é estancado, o povo passa e o que toma o coração deles agora é medo. Medo porque eles sabiam que enfrentariam um povo com um Deus mais poderoso do que eles. E a fama do Senhor está se espalhando. O nome do Senhor está sendo conhecido. Na segunda parte, nos versículos 2 a 9, é o relato da circuncisão dos homens de Israel. Lembre-se do significado da circuncisão física para o povo de Israel. Circuncisão é o procedimento da remoção da pele do órgão sexual masculino. Era um sinal físico de uma realidade da aliança do Senhor para com o povo de Israel. Para os judeus do Antigo Testamento, a circuncisão era o sinal físico que indicava que eles eram membros da comunidade de Israel, o povo de Deus. A lei era muito clara.
nenhum homem israelita incircunciso, ou seja, que não havia passado pela circuncisão, que não tinha esse sinal físico no seu corpo, poderia viver na comunidade de Israel. Então era um sinal claro, marcado na carne, de que você pertencia à comunidade de Israel. Agora havia esse elemento de preparo para a conquista e um tanto quanto contraintuitivo. Porque se você se recorda da história, em Gênesis capítulo 34, tem uma narrativa meio que bizarra na história do povo de Israel, na família de Jacó. Diná, a filha de Jacó, ela é violentada por um homem chamado Siquém, que gosta muito dela. Essa história, ela é contada entre os irmãos, e dois irmãos em específico ficam enfurecidos, Levi e Simeão. Eles então marcam uma trama, eles montam uma cilada para esses homens de Siquém. Olha, para que a gente entregue a nossa irmã para vocês, todos os homens de Siquém devem ser circuncidados. Eles topam. O amor de Siquém, a paixão de Siquém era tão grande que eles topam isso. Então, de uma maneira rústica, todos os homens são circuncidados. E no auge da dor em que eles estão não habilitados para qualquer tipo de reação, Levi e Simeão fazem uma matança desses homens. E por que eu estou te contando essa história? Porque agora todos os homens em idade de guerra são circuncidados, prestes à conquista da terra prometida. Parece não fazer sentido. Eles estão diante de uma batalha iminente, eles estão diante de conquistas importantes, e agora o que eles precisam fazer? Debilitar-se fisicamente. Parece tão contraintuitivo. Parece tão contraintuitivo para aqueles que confiam na carne, mas não no Senhor. Mas o significado desse procedimento é mais profundo do que simplesmente resguardar ou não a sua força física. Carlos Oswaldo disse que essa circuncisão prepara Israel para a conquista da terra ao identificar a geração do deserto como herdeira da aliança abraâmica. Houve uma ruptura nesses 40 anos de deserto. Uma ruptura na parte do povo, não da aliança do Senhor, mas da parte do povo. Nós vemos a bondade de Deus todo esse tempo. Mas esse povo que não mais se identifica como povo de Deus para conquistar a terra que foi dada ao povo de Deus, precisa carregar um sinal externo de que eles pertencem ao Senhor. A circuncisão é necessária como um ato de fé. De que essa geração está se identificando como aqueles que receberam a aliança abraâmica, a aliança dada ao povo, eles vão receber a terra prometida. Então, uma vez que essa terra era parte da promessa da aliança, os homens de Israel precisavam demonstrar sua participação pessoal nessa aliança. E como eles faziam isso? Por meio da circuncisão, a fim de poder entrar na terra. Esse é o mandamento, então, que o Senhor dá a Josué. Você vai fazer facas de pedra, e você vai circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué faz isso, e isso acontece em Gibeate Aralote. Agora lembre-se, no texto de Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 14, diz assim de uma forma bem explícita e clara. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Se esse povo foi liberto da escravidão do Egito e liberto para a terra prometida, mediante uma aliança estabelecida com Abraão, está prestes agora a se apropriar daquilo que foi prometido anos atrás, décadas atrás, séculos atrás. Se eles ainda não se identificam com a aliança, como eles podem tomar posse da terra? Bom, Josué cumpre então essa ordenança e circuncida os filhos de Israel.
Um local que ficou conhecido como a Colina dos Prepúcios. É literalmente o que significa Gibeate Aralote. É aqui onde nós renovamos nosso compromisso com a aliança. E tudo isso, meus irmãos, aponta para a graça de Deus. Tudo isso aponta para a graça de Deus. Parece um pouco esquisito para a nossa realidade, todos esses ritos, mas quando nós começamos a entender o que está por trás, os compromissos estabelecidos, a aliança do Senhor, nós vemos a bondade do Senhor. Porque embora a circuncisão fosse essencial para a celebração, inclusive da Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo 48 diz o seguinte: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, não haveria posse da terra, não havia celebração da Páscoa, celebração da libertação do Egito, se não houvesse esse compromisso, se não houvesse a circuncisão. E embora isso fosse uma realidade, a notável manifestação da bondade de Deus, conforme demonstrada na travessia do Jordão, não dependia exatamente do estado da nação, dela estar ou não circuncidada. Isso não tira a importância do que eles estão prestes a fazer, porque é a ordem do próprio Senhor, mas isso mostra muito do caráter bondoso, benevolente e gracioso do Senhor. O Senhor está cumprindo a sua aliança, o Senhor está cumprindo sua aliança de forma fiel e bondosa, a despeito da condição espiritual do povo de Israel. Pare e pense um pouco o que isso significa para mim e para você. O Senhor há de cumprir as suas promessas a despeito da nossa infidelidade. E de uma forma sobrenatural, meus irmãos, isso não nos motiva a desobediência, muito pelo contrário, nos motiva a responder em obediência. Porque o Senhor, apesar de nós, é por nós, porque o seu compromisso é de tornar conhecido o seu nome, a sua glória. Porque só Ele é glorioso. Só Ele é grande. Quão grande é o meu Deus? Só Ele é. Então a melhor coisa que pode acontecer para mim e para você é que o nome dEle seja conhecido. E isso anda de mãos dadas com o nosso bem. E nós vemos a bondade do Senhor. Vemos a bondade do Senhor que em meio a esse povo agora que está prestes a experimentar um período de debilidade física, vai reconhecer a força do Senhor. Padrão esse que permeia cada página da Escritura. Como por exemplo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Evangelho parece inverter tudo aquilo que nós entendemos como uma intuição normal de força, de poder, nos colocando dependentes, nos colocando quebrantados diante de um Deus tão grande que vai à frente nas batalhas. E o que nós vamos ver na semana que vem, inclusive, é que Ele é o verdadeiro guerreiro. Ele é o verdadeiro guerreiro. Bom, a ordem foi dada. E ela foi cumprida então em Gibeate Aralote, essa colina dos prepúcios. E agora a razão da circuncisão é dita a partir dos versículos 4 em diante. O texto segue então dando a razão da ordem da circuncisão. E a razão nos remonta a um episódio triste da história de Israel. Que foi deixado para o meu ensino, para o seu ensino. Que foi deixado para a nossa instrução, conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10. Um evento que não é simplesmente uma história, um registro do povo de Israel, mas uma exortação para cada um de nós. A morte de uma geração inteira no deserto se deu por não obedecer à voz do Senhor. Aqueles que nasceram no Egito, aqueles que saíram do Egito eram homens circuncidados. E toda uma geração morreu. Aqueles então que nasceram no deserto não foram circuncidados. Precisavam ser. E por que essa geração morreu? O versículo 6 diz que eles não obedeceram à voz do Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor. Esse é um resumo do juízo de Deus sobre os pais dessa geração, que lembra essa geração de confiar em Deus. Ainda que era necessário, se fosse ocupar o território que seus antepassados tinham negligenciado. E a conclusão de um juízo
que estava sobre o povo até então. Bom, Números capítulo 14, versículo 34 e 35, nos ajuda a lembrar disso. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Essa é a palavra de juramento, o primeiro juramento que aparece no versículo 6. Vocês não vão herdar a terra. Mas que terra? A terra que eu jurei para os seus antepassados. É uma próxima geração. É interessante quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículos 29 e 30, o que está escrito e o que não está escrito. Note o que está escrito no versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que episódio é esse? O Êxodo. Versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. O que está faltando aí? 40 anos. De um versículo para o outro tem 40 anos. 40 anos que não são mencionados porque uma história sem fé não tem sentido. Não tem sentido. Eles eram o povo de Deus e ainda assim não eram. Eles permaneceram objetos do cuidado de Deus durante todo esse tempo, nos 40 anos, mas deixaram de gozar das promessas de Deus. Durante esses 40 anos em que não havia fé, em que havia negligência das promessas do Senhor, o Senhor não foi negligente e providenciou o maná, providenciou uma nuvem, providenciou o cuidado. Eles participaram de muitas das bênçãos de ser povo de Deus, mas muitos não eram povo de Deus. E aqui é onde entra a importância de compromissos individuais estabelecidos com o Senhor. O assunto talvez seja um pouco complexo, mas nos dá a entender de que há uma seriedade entre participarmos das bênçãos do Senhor e sermos participantes do povo do Senhor. Havia então a necessidade da morte dessa geração no deserto, que se deu por não obedecer à voz do Senhor, e tudo aconteceu de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor tinha jurado isso, e o Senhor sob juramento aquilo outro. Ainda é a palavra do Senhor que está guiando. Essa geração não vai entrar, ele disse em Números capítulo 14, versículos 34 e 35, e ela não entrou. Todos morreram. Renovada agora é o momento de entrar na terra, como o juramento do Senhor a Abraão, e agora essa nova geração vai entrar. Expressando a sua fé, através da circuncisão, onde eles vão expressar fisicamente uma realidade interna. Nós somos o povo da aliança. O povo ficou então no arraial até serem curados. Evento imediato à entrada da terra prometida. E aqui é que o Senhor remove a vergonha do Egito. Meus irmãos, a redenção do Egito só é completa com a entrada na terra prometida. Havia uma promessa acerca da saída do Egito e ela envolvia a entrada numa terra. Embora sejam dois momentos distintos na história, no decorrer do tempo, eles são amarrados na história do povo de Israel. Mostrando para nós um padrão muito importante no que se refere à sua história individual. Você foi liberto da escravidão do pecado para a comunhão com o Senhor. Escravidão então de Israel, rompida a princípio no Êxodo, foi eliminada de maneira final e definitiva, agora que o povo estava em segurança no lado de Canaã. Não mais sujeito à vergonha. A vergonha que eles temiam em Números 14, Deuteronômio 9. Olha a preocupação do povo de Israel, em particular Deuteronômio 9, 28. Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Essa era a vergonha. A vergonha desse povo que havia sido liberto da escravidão do Egito, mas por meio da incredulidade patina por 40 anos, e temia de que o nome do Senhor fosse maculado. De que o plano do Senhor fosse distorcido.
entre aspas. A preocupação de Moisés na intercessão pelo povo é justamente essa, para que os povos não saibam que o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer padecer no deserto. Agora chegou o fim dessa vergonha, porque o povo está entrando na terra prometida. O Senhor está removendo a vergonha do povo. O Senhor está removendo a vergonha do povo em Gilgal. É aqui que eu estou removendo a vergonha do povo de Israel. Em Números 14, versículos 13 a 16, fica ainda mais clara essa preocupação. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Essa vergonha acaba agora. O Senhor está colocando o povo de Israel na terra prometida. E o que eles vão fazer? Versículos 10 a 12, eles vão celebrar a Páscoa. Essa parece ser a primeira Páscoa desde o acampamento no Sinai, Números capítulo 9, versículos 1 a 5. O que faz sentido porque nós temos uma geração não circuncidada. E um dos pré-requisitos para a participação na Páscoa era a circuncisão. Então nós temos um povo aqui que estava sob o cuidado do Senhor, mas não tinha nada a ver com o Senhor praticamente. A Páscoa então celebrava a libertação do povo do Egito. De acordo com Êxodo 3 a 8. Aliás, de Êxodo 7 até o capítulo 12. Lembre-se que a libertação era de um lugar para outro lugar, e o alvo do Êxodo, em Êxodo 3:8, que é: por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então o ponto do Êxodo era a libertação do Egito para essa terra. Terra a qual o povo ainda não estava e não esteve nesses últimos 40 anos. Mas agora chegou o fim dessa vergonha. Chegou o fim dessa vergonha em Gilgal. Porque o Senhor é fiel. E Ele está comprometido com o plano de tornar o seu nome conhecido. Pela promessa de Deus, então, e pelo poder de Deus, seu povo entrou na terra prometida. As promessas antigas de Deus estavam caminhando para o seu cumprimento. E no dia seguinte da Páscoa, comeram do fruto da terra. Foi então que cessou o maná. Apesar do povo, o Senhor estava providenciando. O Senhor estava provendo o maná. Mas agora não fazia mais sentido o maná. Porque agora o povo estava desfrutando do fruto da terra que mana leite e mel. Meus irmãos, quando paramos para pensar nos eventos aqui descritos, quando paramos para pensar nos eventos aqui descritos que nos apontam para aquele que tirou a nossa vergonha, não em Gilgal, mas no Gólgota, no Monte do Calvário, nós reconhecemos que foi por meio da obra de Jesus que o Senhor nos livra da vergonha e da culpa do pecado, nos tirando da escravidão para a liberdade. Mas essa realidade deve ser abraçada de forma individual em resposta às promessas do Senhor. Tudo aquilo que nós temos visto no livro de Josué parece que uma repetição de eventos que marcaram a história do povo no Êxodo. A abertura do Mar Vermelho, seu paralelo com o Rio Jordão. Nós lemos no texto o batismo do povo de Israel na nuvem de Moisés. Nós vemos essa realidade repetida na travessia do Rio Jordão. Os memoriais estabelecidos com as 12 pedras, tudo fazendo menção sobre a obra sobrenatural do Senhor de livramento, identificando o povo com uma realidade, mas uma realidade que não pode ser apenas um compromisso dos antepassados que por sinal falharam, mas precisava ser da geração de hoje. E aqui entra o meu desafio para você, que participa em muito de uma comunidade de fé, de uma família de fé, que desfruta das bênçãos de fazer parte de uma comunidade de fé,
Hoje a palavra nos encontra e fala com você, indivíduo, chamando você uma resposta de fé. Passou-se uma geração e a pergunta que fica é: sua vergonha, sua culpa já foi removida? Ou seja, você já foi para Gilgal? Melhor ainda, Gólgota é uma realidade na sua vida? Essa é a pergunta. Talvez você esteja adiando essa pergunta, distraído com o que você usufrui aqui dentro. Talvez você esteja distraído com as suas inúmeras desculpas sobre as coisas que você busca alcançar a favor diante do Senhor. Mas não há o que você possa fazer para ser justificado diante do Senhor. É Ele quem tira a nossa vergonha, é Ele quem tira a nossa culpa. Não podemos fazer nada, apenas receber com fé. Meus irmãos, a obra do Senhor, ela se faz evidente, mas nem todo mundo é participante. Essa é uma dura realidade, mas que nós precisamos constantemente nos lembrar. Porque é justamente esse lembrete, é justamente a palavra do Senhor que ministra aos nossos corações, que quebranta as crostas de incredulidade, que nos coloca diante daquele que tira a nossa vergonha, que tira a nossa culpa, o Senhor. Então, reconhecer o agir do Senhor ou desfrutar de algumas de suas bênçãos não é suficiente. Não seja um evangélico nominal informado de Jesus. Seja um filho de Deus, arrependido dos seus pecados. Deposite a sua fé inteiramente no Senhor. O Brasil cresce, cresce, cresce como uma nação evangélica. Meus irmãos, eu truco toda e qualquer estatística sem nenhuma evidência estatística. Olha o risco que eu estou correndo aqui. Mas apenas observando a maneira como as pessoas falam da fé no Senhor. Isso não é o Evangelho. Trata-se de simplesmente nos render diante do Senhor, depositar diante dEle todas as nossas obras, reconhecendo que são trapos de imundícia e dizendo: se não for o Senhor para remover a minha vergonha, a minha culpa, eu não entro no descanso do Senhor. É Ele quem faz. Ou seja, você pode participar dos símbolos da fé, mas não ter fé. E que o Espírito Santo use isso para provocar em você genuína fé. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 6, apenas parte daquilo que nós lemos hoje, diz assim, mais uma vez: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou na maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Você pode até ser membro do rebanho de Deus, mas não ter nenhum relacionamento com o pastor do rebanho. Considere essas palavras. A incredulidade, meus irmãos, não irá invalidar as promessas, mas irá fazer você perder seus benefícios. Ou seja, a incredulidade humana não irá invalidar as promessas, mas você deixará de desfrutá-la. Às vezes nós nos enganamos que no meio da nossa incredulidade nada muda, as coisas continuam a acontecer. Deus continuou mandando a nuvem, Deus continuou mandando o maná, a despeito da incredulidade do povo. Deus não vai invalidar as suas promessas por causa da sua incredulidade. Mas a sua incredulidade é o obstáculo para que você desfrute das promessas. E esse é o chamado do Senhor, de remover nossa incredulidade, nos despir das nossas obras e reconhecer que é Ele quem faz, é Ele quem conduz. Senhor, aqui estamos, machucados, fracos, mas quando sou fraco é que sou forte, no Senhor. Em Gilgal, então, a vergonha do Egito foi tirada, mas é no Gólgota, o Monte do Calvário, que a vergonha do nosso pecado ela é resolvida. O autor de Hebreus capta isso em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Traduzindo para NAA,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus Cristo assumiu nossa culpa, assumiu nossa vergonha, para que Gilgal fosse uma realidade, para mim e para você. É Ele quem está fazendo, é Ele quem está agindo. E que cabe a nós respondermos com fé. Vimos isso na semana retrasada, mas aqui mais uma vez, esse Egito era sinônimo de vergonha. Aparentemente como resultado da própria desobediência de Israel a Deus. No entanto, Gilgal implica que a reprovação ou a vergonha foi removida. Há uma distinção aqui entre vergonha e culpa. A vergonha está associada a quem você é e a culpa está relacionada ao que você fez. A culpa, até certo ponto, é uma boa reação para o crente que tem uma consciência saudável. Quando você é incomodado por culpa e tem a sua consciência programada pela Escritura, te direciona à atitude correta, à confissão, ao deixar o pecado, encontrar misericórdia. Quando os crentes pecam, o Espírito Santo os convence. Isso é bom, pois faz com que o crente se arrependa de seu pecado. Agora, a vergonha não é boa para os crentes, porque abraça mentiras sobre quem somos. Os crentes não devem ser vítimas da vergonha, pois somos filhos de Deus. Jesus Cristo carregou nossa culpa e carregou nossa vergonha. O que você fez e quem você é tem um significado diferente como resposta à obra do Senhor em nosso favor. A obra do Senhor remove então a sua vergonha e te dá provisão suficiente. Em Cristo, meus irmãos, nós temos ampla provisão para aquilo que o Senhor quer que façamos. O povo de Israel foi liberto do Egito, colocado numa terra. O propósito dele ser estabelecido nessa terra é de ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. E o Senhor vai providenciar o que eles precisam, não só para chegar lá, mas para permanecer lá. Essa terra que mana leite e mel, agora tem a provisão não extraordinária, mas na ordinária, nas coisas ordinárias da vida. Não é mais o maná que cai do céu, mas ainda é provisão do Senhor. Lá eles comem pães asmos, cereais tostados. Em 2 momentos distintos, menciona e enfatiza, eles comeram um produto da terra, cessou o maná, o Senhor continua provendo. Tudo o que o povo precisa para a vida na terra prometida. Em Cristo, analogamente, nós temos ampla provisão para aquilo que o Senhor quer que façamos, por causa da fidelidade do seu caráter em suas promessas. Mais uma vez, é aqui que 2 Pedro 1, 3 e 4 nos ajuda. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quero chamar sua atenção mais uma vez para o início do versículo 3. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos estabeleceu numa terra de descanso, em Cristo Jesus, Ele é o nosso descanso. E o Senhor providenciou tudo aquilo que nós precisamos, para que você faça aquilo que irá tornar o nome dEle conhecido. Fazendo discípulos, no trabalho da edificação da igreja, e assim o nome do Senhor é conhecido, no meio do seu povo, liberto da vergonha, não em Gilgal, mas no Gólgota. Em Cristo Jesus nós temos nossa vergonha removida, nossa culpa removida e uma nova justiça. Jesus Cristo é por nós. Eu não sei se você crê nisso, mas hoje é o dia em que o Senhor está nos visitando com uma palavra específica para você. Seja quem for o você, hoje é para você. De que você não se esconda na multidão e responda com fé individualmente, independente da geração anterior,
independente do que acontece ao seu redor, você, num compromisso individual, respondendo com fé ao Senhor. Eu reconheço a minha necessidade do Senhor. Eu sou culpado, envergonhado do meu pecado. Quem eu sou e o que eu faço é errado. Eu preciso de um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele sim viveu uma vida perfeita. Ele sim se tornou o sacrifício perfeito. E é nele, e é por causa dele, que hoje nós nos reunimos. Para que finalmente entremos no descanso. Entremos num descanso única e exclusivamente por causa das promessas do Senhor, que se cumpriram em Jesus e que nós respondemos com fé. Essa é a nossa certeza. Então, quanto a nós, hoje nós nos reunimos na certeza de que o Senhor cumpre suas promessas. Nós vemos uma história de fidelidade através da história de Israel. Nós vemos a história da fidelidade do Senhor cumprindo cada promessa para o envio do seu Filho, Jesus Cristo. Hoje nós nos reunimos, meus irmãos, não é porque simplesmente a gente gosta de se afastar da cidade no domingo à noite, fugindo da música deprimente do Fantástico. Não é essa a razão. Nós nos reunimos aqui na certeza que o Senhor cumpre promessas. É por isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos aqui como resposta ao chamado do Senhor para uma vida nova. Uma vida nova em que o Senhor nos remove do império das trevas e nos coloca no reino da luz. Uma vida nova onde o Senhor nos remove desse império das trevas e nos coloca dentro de uma família. Que nós expressamos essa realidade espiritual aqui, no nosso contexto, igreja local, Igreja Batista Maranata. Essa é a razão por que nós nos reunimos. É uma resposta ao Senhor para uma nova vida que envolve uma nova comunidade. É sim um compromisso individual, mas é um povo que está entrando na terra prometida. Deus está preparando para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. E nós experimentamos isso aqui, juntos. É por isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos gratos porque a cruz de Cristo tirou nossa vergonha e nossa culpa. Os nossos louvores devem expressar justamente isso. Expressar que Deus removeu nossa vergonha, Deus removeu nossa culpa. Essa é a razão por que nós nos reunimos. Celebrando a vitória, não em Gilgal, no Gólgota e no túmulo vazio. Jesus Cristo vive e voltará. Nós nos reunimos para que todos saibam que Jesus Cristo é Senhor. Assim como os povos tremiam diante da realidade de um Deus que estancou o Rio Jordão, que destruiu reis e vai fazer uma rapa numa área toda prometida para Abraão e sua descendência, que todos conheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Em vidas transformadas, progressivamente transformadas, para a honra e glória do nome dEle. Meus irmãos, o Senhor está comprometido com isso. E louvado seja o Senhor que não depende da nossa capacidade ou fidelidade, mas é para o teu bem uma resposta de fidelidade ao Senhor, para que você desfrute dos benefícios dessas promessas. Promessas que nos foram dadas e são garantidas. Porque é por meio da obra de Jesus que o Senhor nos livra da vergonha e da culpa do pecado, nos tirando da escravidão para a liberdade. Realidade que deve ser abraçada de forma individual em resposta às promessas do Senhor. Vou convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós vamos orar juntos, e eu convido você a orar comigo, orar em específico por aqueles que, porventura, ainda não tenham a sua condição resolvida. Não tenham a sua condição resolvida diante de Cristo Jesus. Ainda carregando a sua vergonha, ainda carregando a sua culpa. Considere o que diz a palavra do Senhor, considere que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é Ele quem remove a nossa vergonha e a nossa culpa. Para que você finalmente encontre descanso. Ainda que lutando contra a presença do pecado, na certeza de que não estamos mais debaixo da condenação do pecado. E o que Ele requer de nós? Fé nas suas promessas. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos diante do Senhor nossa fraqueza e inadequação diante de tão elevado padrão da Tua santidade.
Mas hoje nós nos reunimos não para celebrar os nossos méritos e conquistas, mas nos reunimos na certeza de que Jesus fez tudo. Que nossas vidas sejam uma resposta obediente, uma resposta de evidência externa, de fé nas tuas promessas. Eu clamo a Deus em especial por aqueles que ainda não têm isso resolvido, carregando a culpa e a vergonha do pecado. Têm suas almas atordoadas e que muitas vezes na calada da noite, no silêncio do quarto, lutam com dúvidas cruéis. E que teu Santo Espírito ministre a paz que só o Senhor pode dar, na reconciliação com o Senhor por meio do sangue de Jesus. Nós celebramos isso e pedimos a Deus a tua graça e misericórdia para que a nossa comunidade desfrute disso, desfrute tudo aquilo que o Senhor nos deu, que está à nossa disposição, para nos tornarmos coparticipantes da sua natureza. Uma natureza transformada que aponta para uma realidade que nos aguarda. Um dia seremos como o Senhor é. Descanso eterno para os que estão em Cristo Jesus. Então que aqueles que já estão, desfrutem desse descanso, labutando a Deus em prol do teu nome, até o Senhor voltar ou nos chamar. Que aqueles que ainda não têm isso resolvido, que sejam misericordiosamente perturbados, até se curvarem diante do Senhor. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.